Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? E como está a realização das atividades? Vamos continuar com a realização das atividades escolares em casa por todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um familiar adulto ou da professora e professor da sua turma. A sua escola também continuará acompanhando as atividades propostas e seguirá apoiando o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor ou professora assim que voltarmos à escola, para que eles possam validar as suas aprendizagens. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí em sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estarão preparados para te auxiliar. Ou envie a sua dúvida para nós pelo e-mail parafazeremcasa@se-pmmc.com.br. Na semana passada, avançamos com a sequência didática Carta ao Leitor, lendo e comparando uma carta escrita pelo leitor e a forma como ela é publicada depois de passar por uma edição. Vocês já sabem que as cartas de leitor são publicadas em jornais ou revistas, como esses aqui, ou nas versões digitais dos jornais e revistas nos sites dessas publicações. As cartas de leitor são uma forma dos leitores de jornais e revistas interagirem com os jornalistas e repórteres que escreveram a matéria e compartilhar suas opiniões com outros leitores. Dando continuidade, nesta semana faremos as atividades da etapa 4, escrevendo e revisando uma carta de leitor, a partir de uma notícia que está na atividade 2 da roda de jornal. Primeira atividade, roda de jornal, atividade 2, leitura de notícia, páginas 155 e 156. Para esta primeira atividade, faremos a leitura da notícia Os dinossauros vão invadir São Paulo, que está na página 155 e 156 do livro. Só para lembrarmos, na videoaula passada, vimos que a notícia é um texto de caráter informativo e com conteúdos jornalísticos. Não costuma expressar a opinião pessoal do escritor, apenas traz os fatos ocorridos. Apresenta um fato de forma simples e objetiva. Normalmente, apresenta o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, onde e quando aconteceu e quem estava envolvido. A notícia que vamos ler hoje tem como manchete Os dinossauros vão invadir São Paulo. Lendo apenas a manchete, vocês conseguem antecipar sobre o que será a notícia? Será uma boa ou má notícia? De quando é essa notícia? Vamos descobrir? São Paulo, 23 de outubro de 2019. Os dinossauros vão invadir São Paulo. Neste final de semana, uma rede de shoppings em São Paulo anunciou que irá receber no próximo mês 3 novos inusitados visitantes: o Tiranossauro Rex,
o Velociraptor e o Pterossauro. Eles irão compor a entrada do shopping em homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. No entanto, eles não são de verdade. São dinossauros feitos com material especial e que pesam em média 700 quilos. Serão transportados por guindastes de aço, garantindo assim a segurança na hora da locomoção. Certamente eles farão a alegria da garotada, afirmou o diretor do shopping, Gustavo Almeida, que também garante que o número de visitantes ao shopping irá dobrar neste mês, devido à presença desses gigantes. A ideia é proporcionar um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as nossas lojas, afirmou também o diretor. Para garantir a alegria da garotada, os organizadores do shopping elaboraram um sistema de sessão de fotos, que contará com o apoio de outros funcionários, para que toda a família possa levar para casa a lembrança dos gigantes. Certamente, a garotada vai se encantar com a chegada desses visitantes tão aguardados. O que vocês acham dessa exposição de dinossauros? Concordam com a iniciativa do shopping? Vocês já foram a alguma exposição parecida? Se não me engano, já tivemos desses gigantes no shopping da nossa cidade também. Você visitou ou conhece alguém que tenha visitado a exposição? Esse é um assunto que dará uma boa conversa, não é mesmo? Então, converse com algum familiar ou colega a respeito do assunto. Qual a opinião deles, caso já estiveram em alguma exposição semelhante? Segunda atividade. Conversa sobre a notícia. Os dinossauros vão invadir São Paulo e registro no caderno. Nesta atividade, vamos retomar a notícia lida na atividade anterior, pensando nas seguintes perguntas. Qual o tema da notícia lida? Qual o título? Em que data foi publicada? Quem é o autor da notícia? Onde ocorreu? Qual é a informação que o diretor do shopping apresenta? Você gostou da notícia? Se fosse aqui em nossa cidade, iria ao shopping? Releia a notícia pensando em todas essas questões e façam as anotações em seus cadernos. Essas anotações te ajudarão a fazer as próximas atividades. E então, já conseguiram localizar as respostas para essas perguntas? Qual o tema da notícia lida? Isso mesmo, dinossauros. Qual o título? Os dinossauros vão invadir São Paulo. Em que data foi publicada? Está no começo da página, 23 de outubro de 2019. Quem é o autor da notícia? Equipe CEAI. Onde ocorreu? Isso, em São Paulo. Qual é a informação que o diretor do shopping apresenta? Certamente, eles farão a alegria da garotada. Você gostou da notícia? Se fosse aqui em nossa cidade, iria ao shopping? Bem, essa resposta é pessoal. Terceira atividade. Atividade 4A. Produzindo uma carta de leitor. Página 167. Pensando na notícia que lemos nas atividades anteriores, se fôssemos leitores desse jornal e fôssemos escrever uma carta a eles, dando nossa opinião sobre o evento, seria elogiando ou criticando? Como faríamos? Já sabemos que a carta será escrita para a edição do jornal. Agora, precisamos pensar para que vamos escrever a carta. Como podemos começar a carta?
O que eu preciso ter na carta? Os leitores compreenderão nossa posição? Como vamos sustentar ou justificar a nossa opinião? Vamos tentar responder cada uma dessas perguntas? Para que vamos escrever a carta? Para elogiar ao shopping pela iniciativa? Para fazer uma crítica a esse tipo de exposição? Você é quem escolherá. Como podemos começar a carta? Com o cabeçalho, o local e a data. Em seguida, com uma saudação ao jornal, se referindo sobre qual assunto ou notícia que você quer tratar, ou seja, explicando por que você está escrevendo. O que é preciso ter na carta? Além da saudação inicial, a carta precisa ter o assunto apresentado, a referência a que notícia ou matéria você vai tratar na carta, seu elogio, opinião ou crítica ao que você leu. E o mais importante, por que você está elogiando ou criticando? Lembre-se de fazer isso sempre de forma muito respeitosa. Os leitores compreenderão nossa posição? Como vamos sustentar ou justificar nossa opinião? Lembra da videoaula passada? Quando vimos que é preciso apresentar os aspectos comentados, os argumentos e os porquês desses argumentos? Não podemos esquecer também de que a carta precisa ser pensada em relação ao contexto de publicação, ou seja, nos cortes que efetivamente acontecerão quando o jornal for editar o que você escreveu. Por isso, a carta precisa ser organizada de maneira concisa, enxuta, com todas as informações necessárias. Por ser um texto de opinião pessoal, ele pode ser escrito em primeira pessoa, ou seja, você vai escrever como fosse você mesmo, e não como um narrador ou um personagem como estamos acostumados a ver nos contos. Agora que discutimos alguns aspectos importantes, chegou a hora de vocês colocarem a mão na massa e produzirem uma carta de leitor para o jornal Notícia em Dia. Sobre a notícia, os dinossauros vão invadir São Paulo. Se estiverem um pouco inseguros ou em dúvida de como começar, retomem os exemplos da carta de leitor que estudamos nas videoaulas passadas. Tomem esses exemplos como modelo e escrevam as suas cartas. Caprichem! Essa carta ao leitor deve ser escrita em seu caderno. Essa seria uma atividade coletiva, mas como estamos fazendo as adaptações, vocês deverão fazer individualmente, ou seja, cada aluno fará a sua, em seu próprio caderno, em sua casa. Quarta atividade. Atividade 4B. Revisando uma carta de leitor. Primeira parte, página 168. Depois de escrever a carta, é importante que o texto passe por uma revisão. Em uma primeira leitura de revisão, você pode observar se a carta está coerente, se tem clareza, se há repetições desnecessárias de palavras, quais podem ser substituídas por sinônimos ou pronomes. Em seguida, retome aquelas perguntas que fizemos na atividade anterior e veja se você atendeu aos critérios de como começar a carta, se tem todos os elementos importantes. É importante que você entenda que esta é a sua primeira versão e não apagá-la conforme vai revisando. Ajuda a não perder as ideias e nem apagar alguma parte importante. Essas marcações serão um ótimo instrumento para te auxiliar na escrita da versão final. Feito isso, chegou a hora de revisar seguindo a tabela de revisão sugerida aqui na página 168. Esta atividade ajudará no processo de revisão do texto, porque nela há elementos importantes a serem olhados em seus textos para que eles fiquem bem escritos. Vocês preencherão uma planilha de revisão com vários critérios que os ajudarão a refletir a respeito do que deveriam ter escrito ou não em suas cartas. Por isso, a planilha vem com algumas perguntas que vão te ajudar a ver se esqueceu algum ponto.
Vocês precisam responder as perguntas colocando sim ou não. Vamos responder sim quando tivermos feito o que está sendo perguntado e já está ok em nosso texto. Vamos responder não quando percebemos que isso precisaria ser feito para deixar o seu texto ainda melhor, mas não foi feito. Por exemplo, quando na planilha há a pergunta "a carta possui referência à matéria que está sendo comentada?" e você, ao conferir o seu texto, percebe que faltou falar a que matéria você está se referindo, você assinala não, para que depois possa corrigir isso em seu texto. Vamos ler essa planilha? Critérios. A carta do leitor está cumprindo seu principal objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida ou sobre os fatos, acontecimentos ou assuntos veiculados nela? A carta possui referência à matéria que está sendo comentada? A carta possui posicionamento, opinião do leitor em relação ao fato ou matéria comentada? A carta possui dados de identificação do leitor, como a cidade e a sigla do estado em que foi escrita? Nome completo de quem escreveu? As informações da carta aparecem de forma direta, sem rodeios, de maneira que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor? A crítica ou a opinião apresentadas são feitas de forma respeitosa? O texto está escrito em primeira pessoa? O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou jornal possam se interessar por ela? O texto está escrito de forma que possa circular nessa revista ou jornal, considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas? O texto está escrito de forma que a ortografia esteja correta? A carta está endereçada para quem a deve ler? A carta possui uma despedida no término ou uma maneira própria de encerrar? Lembre-se que se essa carta fosse enviada ao jornal, poderia ser por um correio ou por e-mail. Por isso, todas as informações sobre quem escreveu são importantes. As informações sobre de qual matéria se refere também é indispensável para que a carta seja recebida e corretamente publicada. Faça essa atividade com calma, por etapas. Não é preciso se apressar. Na próxima atividade, você vai usar essas indicações para reescrever a carta. Quinta atividade, atividade 4B. Revisando uma carta de leitor. Segunda parte, página 168. Agora que já revisitaram a carta, olharam os pontos sugeridos pela planilha, chegou a hora de reescrever a carta, ajustando os pontos que vocês assinalaram como não. Escreva essa segunda versão da carta, corrigindo todos esses pontos. Tendo o texto corrigido e revisado, vocês deverão passá-lo a limpo no caderno. Isso significa copiá-lo já sem erros ou questões a resolver. Escrever, revisar e reescrever, considerando os pontos da revisão, é uma tarefa que demanda tempo. Se você tiver dúvidas ou dificuldades, não perca tempo. Peça ajuda de algum familiar ou entre em contato com o professor ou professora da sua turma. Você pode, durante a realização das atividades, gravar um vídeo ou tirar uma foto e enviar para a sua escola e postar nas redes sociais. Assim, o professor, professora da turma, eu e os seus colegas poderemos ver como ficou a sua carta de leitor. Neste roteiro, vamos fazer as seguintes atividades. Primeira atividade, roda de jornal. Atividade 2,
Leitura de notícia, páginas 155 e 156. Segunda atividade. Conversa sobre a notícia. Os dinossauros vão invadir São Paulo e registro no caderno. Terceira atividade. Atividade 4A. Produzindo uma carta de leitor. Página 167. Quarta atividade. Atividade 4B. Revisando uma carta de leitor. Primeira parte, página 168. Quinta atividade. Atividade 4B. Revisando uma carta de leitor. Segunda parte, página 168. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Guarde o seu material com cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação da sua escola ou envie um e-mail para fazeремcasa@se-pmmc.com.br. Nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara pelo canal aberto 60.2. Mas, se perderem alguma videoaula, não se preocupem, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.